Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, doutor Lima. Prazer tê-lo aqui, doutor Lima. Prazer é meu, mais uma vez, participar do seu programa e poder levar um pouquinho de informação a respeito do que a gente faz no dia a dia. O senhor é cardiologista? Eu sou cirurgião cardiovascular. Sim. Eu faço cirurgia. Então, é cirurgião cardiovascular. Cirurgião cardiovascular. Ok. Conosco também, doutor João Paulo Bergamaschi. Prazer tê-lo aqui, doutor Bergamaschi. Prazer todo meu também. Obrigado pelo convite. O senhor é ortopedista? Ortopedista, exato. Não tem nada a acrescentar, como eu fiz com o doutor Lima aqui. Ele não, o ortopedista faz tanto a parte clínica, que é a maior parte aí do nosso dia a dia, mas a gente faz bastante cirurgia também. Conosco a doutora Albertina Duarte. Prazer tê-la aqui, doutora Albertina. Obrigada. Eu sempre fico feliz de ouvir gente que fala e gente que ouve, né? A senhora é ginecologista. Ginecologista. E atualmente tem um papel muito importante na saúde do nosso Estado. A senhora, até bem pouco tempo, coordenava o programa de saúde do adolescente e agora tem novas funções. Eu coordeno o programa do adolescente ainda, estou coordenadora. Então, mas tem mais funções ainda. Agora eu sou coordenadora de políticas públicas da mulher, desde agosto, do Estado de São Paulo, com uma super responsabilidade, né? Eu realmente estou muito feliz com esse cargo, pelo convite, mas com muita preocupação com essa responsabilidade. A senhora consegue desenvolver políticas públicas específicas para as mulheres no nosso Estado, no nosso país? Eu acho que no nosso Estado nós já temos políticas extremamente bem desenhadas e bem feitas. Acho que o meu papel é de estar visitando e estar organizando e vendo para que elas sejam implementadas, porque a nossa Constituição é uma das mais importantes do mundo. Eu acho que, na verdade, as políticas já estão feitas, elas precisam ser cumpridas. Sim. A senhora, é isso que eu estou... Isso que eu estou provocando a senhora. Não é fácil. Se a senhora consegue fazer cumprir essas políticas Não, somos públicas. todos juntos. Eu acho que a gente tem um papel de... Eu estou aqui para ajudar. Na verdade, você ajuda. Não sou eu que consigo. Você, com o seu programa, com gente que fala, ajuda a fazer. Eu não tenho absolutamente a intenção de constrangê-la, mas eu gosto de insistir, porque eu sei que a senhora tem uma vontade de... Não, eu adoro a mídia, porque a mídia... Eu nunca tenho problema com a mídia. Eu acho que a mídia, ela força, ajuda. Quem tem problema com a mídia é quando a gente não se comunica. Mas eu acho que, realmente, a mídia sempre foi uma aliada importante minha e de todas as mulheres. Também conosco, doutor Luiz Nantes, que é cirurgião dentista. Prazer tê-lo aqui, doutor Nantes. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. O que é SIN? S-I-N, SIN? Mais próximo, por favor. É uma marca de implantes, é um sistema de implantes do qual eu sou consultor científico. É isso que eu ia perguntar, consultor científico. São os dentistas contratados por alguma empresa para ajudar no desenvolvimento dos produtos e depois no suporte aos usuários também. Nossa, eu já vou guardar o senhor para daqui a pouco sobre os produtos que se utilizam, lamentavelmente, no Brasil. Daqui a pouco... Estou à sua disposição. Doutora Albertina, a senhora que trabalha nessa área com muita dedicação, o Brasil não consegue reduzir a gravidez na adolescência. É uma grande vergonha, né, para o Brasil. Eu estive em Angola agora, vim de Angola, e lá há um programa de diminuição do casamento precoce e da gravidez precoce. O Brasil, na América Latina, é o país que aumentou a gravidez de 10 a 14 anos. Quer dizer, na verdade, a gente teve uma diminuição, sim, de 20% na gravidez de 10 a 19. Mas se São Paulo não tivesse ajudado, essa redução seria só de 10%. Agora, pasme, de 10 a 14, o Brasil aumentou 2%. Passamos de 27 mil
casos em 98 para 28 mil. Esse aumento parece pequeno, mas não, é uma menina a cada 19 minutos que nasce de uma criança de 10 a 14 anos. É uma criança de 10 a 14 que dá à luz uma criança. E Bolívia, Paraguai, Equador conseguiram reduzir esses países que a gente tem, sabendo da renda que eles são. Então, isso é lamentável, e principalmente porque eu tenho um orgulho que, em São Paulo, com as políticas públicas do Programa do Adolescente e de todo o Estado, a gente conseguiu reduzir em 17% a gravidez de 10 a 14. Doutora Albertina, tem alguma causa específica, alguma influência específica nisso? Sim, nós sabemos o seguinte, que a relação sexual começou a fazer parte do namoro. E hoje, na verdade, as relações são precoces, a atividade sexual está iniciando entre 12 e 13 anos, as mães ficam muito assustadas, mas não é só precoce a idade, é precoce o tempo. O time entre conhecer o menino e ter relação é muito pouco tempo. Quando eu comecei em 90, a estudar mais profundamente, as primeiras relações ocorriam 1 ano antes do namoro. E agora está ocorrendo um dia antes, um dia, um mês, 1 hora. Quer dizer, na verdade, conhece e já faz parte desse conhecimento, o beijo, o abraço e a relação. Eu acho que os pais e a escola e a família não estão preparada para entender essa situação. A gravidez está acontecendo porque não há prevenção. E uma menina de 10 a 14 anos tem muita dificuldade de negociar com o parceiro. Hoje todo mundo tem WhatsApp, tem aplicativo, todo mundo sabe até o ciclo menstrual. Eu converso com a menina e falo assim, meu período fértil é tal. Só que entre conhecer e ter uma atitude de prevenção, existe uma maturidade. Hoje as novas pesquisas mostram que nem o lobo central está maduro para ter esse processamento. Mas não é só isso. O comportamento dessa menina precisa mudar. E, para mudar, nós precisamos incluir um menino. Os adolescentes, na escola, na família, precisa ter uma moda. É careta engravidar na adolescência. Por que é careta? Porque você vai ficar escrava dessa situação. Você tem todo o direito de engravidar, mas a adolescência não é um direito. É um problema muito grande. Doutor Lima? Eu concordo plenamente com a minha colega, Albertina, que já encontrei, inclusive, aqui no programa mesmo, mas eu vou me permitir fazer uma provocação, por 2 aspectos. Porque agora ela comanda, não só cuida da saúde da mulher no estado de São Paulo, mas também porque ela é portuguesa e eu tenho uma em casa. A minha mãe, eu conheço como elas são. O que nós não conseguimos ainda, né, no Brasil como um todo, nem a nível municipal, nem estadual, nem a federal, criar programas públicos específicos para a prevenção de doenças cardiovasculares na população feminina. E por que isso é importante? Nós temos, no Brasil atualmente, o número de mulheres que morrem por alguma doença cardiovascular é de 3 a 4 vezes maior que o número de mulheres que morrem por câncer de mama. E nós já temos programas específicos para câncer de mama que mudaram a história dessa doença no mundo e no Brasil. E nós não conseguimos ainda colocar isso para a sociedade, e aí eu admiro muito a doutora Albertina, minha colega de profissão e amiga, porque quando a gente tenta passar alguma informação para a pessoa, alguma informação técnica, e ela não compreende, a culpa é nossa. Então, nós que trabalhamos, que militamos na área da cardiologia, da cirurgia cardiovascular, não conseguimos vender isso ainda para a sociedade, mas que nós precisamos de um programa público específico para a população feminina, tratando de doença cardiovascular. Porque a doença cardiovascular, além de matar muito, a mortalidade é muito maior do que na população masculina. Nós estamos observando um aumento drástico do número de mulheres, com aumento com doenças cardiovasculares, por conta desse estilo de vida cada vez mais urbano. A mulher ela passou a compartilhar de todos os fatores de risco que antes eram mais comuns aos homens. Então, nós estamos observando isso no nosso dia a dia, de consultório, de centro cirúrgico, um aumento drástico do número de mulheres que estão precisando de uma cirurgia no coração. E com casos cada vez mais graves e cada vez mais precoces, mulheres de 35, 40, 45 anos de idade. Lima, eu acho que você me alerta, eu acho que toda vez que eu venho num programa eu fico muito feliz, e eu vou te convidar publicamente.
dia 2 de fevereiro, no Palácio, na Sala dos Conselhos, às 10 horas, nós vamos ter uma reunião da Comissão Aliada da Coordenadoria da Mulher. Eu vou pedir para que você esteja lá, para que a gente saia de lá com uma proposta e venha apresentar aqui no seu programa, Maravilha. meu colega querido aqui de Garça, né, que é uma cidade muito querida para o meu coração. Então, eu vou pedir para você, porque realmente eu acho que é uma grande falha, a gente se foca muito na saúde reprodutiva e na questão da mama, do câncer de colo, de AIDS, mas os problemas cardíacos, que são muito rapidamente, eu vou colocar na pauta, assim, o doutor Lima estará aqui apresentando uma proposta de prevenção das doenças cardiovasculares. E quem sabe se no 8 de março São Paulo é pioneiro. Quero vir apresentar aqui depois. Nós saímos de lá, ele já nos convida e a gente apresenta. Então, Será dia um 2 de prazer. fevereiro, olha, mídia, você viu? 2 de fevereiro, convidado o doutor Lima para estar na reunião do Conselho da Coordenadoria da Mulher, que é o grupo diretor, né? Tem todos os partidos lá, e você apresenta que possibilidades tem, que são coisas muito mais simples do que prevenir o infarto depois, não é verdade? Muito mais simples. Do que tratar o infarto depois. Doutor Lima, esta época do ano, não é? Porque o ano vai começar... Começaram a terminar agora, né, semana? Não, o ano vai começar e termina no Carnaval, né? Perfeito. Existe alguma coisa que se possa fazer para prevenir problemas cardíacos? Você me permite chamá-la assim? Oh, com A prazer. sua observação é absolutamente perfeita. Primeiro, nós vamos entrar agora num período de abuso, de excessos, tanto dos alimentos extremamente ricos em gordura, em Doutor sal. Lima, tudo que é bom, doutor. Tudo que é bom. Faz... E pai, isso aí, Os pacientes costumam me perguntar no consultório, quando eles voltam pós uma cirurgia, o que eu posso comer? Eu falei, tudo aquilo que você gosta não pode. O que é gostoso também não pode. Perfeito. Linguiça. Aí eu perguntaria, para que me operou? Mas voltando Então, nesse... voltando, as pessoas vão cometer uma série de excessos. É absolutamente compreensível, tanto do ponto de vista de ingestão de bebidas alcoólicas, quanto na ingestão de alimentos. Então, o que a gente passa para as pessoas, e principalmente para o começo do ano, e aí nós temos uma população que nós já estamos começando a trabalhar, que são os executivos, que, ao que tudo indica, nós teremos um ano de 2016 muito difícil, e essa possivelmente é uma população que vai sofrer muito com doenças cardiovasculares no começo do ano. A gente já está sentindo isso no consultório. O número de executivos, jovens, gerentes, diretores, eles estão absolutamente estressados, hipertensos, e conversando no dia a dia, a expectativa é que 2016 seja ainda pior. Então, o que a gente pede para que essa população, e principalmente agora no começo do ano, é que ela passe por um cardiologista. Mesmo que seja assintomático, que não sinta nada, faça uma consulta, para que ele possa diagnosticar precocemente hipertensão, diabetes, para que, mesmo passando por uma situação de estresse, ou mesmo uma situação de final de ano, que ele não deixe de praticar atividade física, porque isso é fundamental para proteger o coração das doenças cardiovasculares que podem levá-lo à morte, como a morte súbita, um infarto, uma arritmia cardíaca, uma dissecção aguda de aorta, e para que ele possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor para poder enfrentar o ano que deve ser muito difícil. Mas, doutor Lima, essa é uma palavra que eu insisto sempre. Prevenção não existe no nosso dicionário. Eu acho que, principalmente quando a gente fala da população masculina, prevenção é muito difícil ainda. Em relação às mulheres, as mulheres mais estão fácil. mais habituadas a passarem rotineiramente no médico. A mulher é mais madura, é menos medrosa, mesmo que ela não sinta nada. Ela faz o pré-natal, ela faz o Papa Nicolau, Papa né? Nicolau, Ela tem, exame né? de mama agora anualmente. E o impacto que isso teve na saúde pública da população feminina foi enorme. Então, colocar na cabeça de um jovem... Como é que fazer os cabeças duras? Não é fácil. Passaram Vejo vocês isso. todos aí de gravata azul, né? Não é fácil você lembrar. Eu vejo. Obrigar um homem a eu passar. digo sempre que o homem tem 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra. E nesse período. Ele foge. Ele Não, foge. nesse período não tem. Eu vou lá no senhor, o senhor disse que eu estou com um problema no coração, eu vou em outro médico que seja mais bonzinho e não diga nada. Lamentavelmente, esse é o quadro. Esse é o quadro. É muito comum no É consultório irônico, eles mas é dizerem, assim. não, a gente não procura porque vocês vão diagnosticar. Eu falei, mas eu estudei para isso, para saber qual é o problema que você tem. Quanto mais cedo souber, melhor. Acho que em qualquer área. Né? Doutor Bergamaschi, por favor, artrose e osteoporose.
A gente ouve essas palavras com tanta frequência e muitas vezes confunde. Eu gostaria que o senhor esclarecesse inicialmente essas duas palavras. Isso é fundamental, porque essa confusão entre esses dois termos é muito comum na maioria dos pacientes que procuram a gente no consultório. Tá? Então, isso precisa ficar bem claro. A artrose é quando o osso está gasto. Geralmente ocorre em articulações que têm uma carga um pouco maior, e esse desgaste é decorrente de uma sobrecarga mecânica, geralmente. Tá? Tem um componente genético que influencia muito, tá? Mas quanto mais usa a pecinha, mais gasta. É como uma peça de carro. Tá? Então, artrose, desgaste. Agora, a osteoporose está relacionada a uma fragilidade óssea. Tá? O componente genético está um pouco mais evidente nessa questão da osteoporose, tá? Mas não necessariamente a pessoa que tem artrose tem osteoporose, e não necessariamente a pessoa que tem osteoporose tem artrose também. Algumas situações elas podem cursar ao mesmo tempo, o mesmo paciente pode apresentar artrose e osteoporose, mas o tratamento é distinto e o diagnóstico geralmente também é distinto. Artrose só clínico ou há tratamento artrose? A melhor forma de tratar artrose, obviamente, depende. Aliás, não, depende dos graus de artrose. Artrose mais grave, que são aquelas que cursam com uma deformidade articular, com uma dor que já é mais difícil de ser controlada, aí, na maioria das situações, é necessário algum tipo de intervenção cirúrgica. Tá? Mas as artroses leves a moderadas, o objetivo, o princípio do tratamento é a gente controlar essa sobrecarga mecânica. Então, através do fortalecimento e condicionamento da musculatura, dessa articulação, da parte de tendão, a gente consegue distribuir melhor essa carga e evitar que essa articulação sofra um desgaste maior. Tem algumas medicações que acabam ajudando nisso, mas o tratamento físico é fundamental. Osteoporose. Osteoporose, a gente precisa... Só acrescentar, o Dr. Lima fez referência a exercícios. Isso. Qual é a importância de exercícios no tratamento da osteoporose? A osteoporose, o exercício, ele age principalmente como uma prevenção. Durante a infância e a adolescência, é a principal faixa etária, a principal fase da vida que a gente consegue melhorar a nossa estrutura óssea, melhorar a rigidez ou a força do esqueleto. Então, atividade física, sugerir e indicar para as crianças e para o adolescente é fundamental para a gente poder até mesmo prevenir qualquer coisa no futuro. Tá? A partir do momento que um paciente ou um idoso apresenta osteoporose, é fundamental a gente evitar que o osso quebre. Aí, com relação ao impacto. Exato. Evitar e muitas impacto. vezes, pelo fato do osso estar muito frágil, não necessariamente precisa de um impacto maior para poder... Mas aí ter é algum única e tipo de exclusivamente clínico, tratamento. Tratamento clínico. A partir do momento que tem algum tipo de fratura, aí o tratamento ele geralmente é cirúrgico. Não vamos chegar nesse estágio. O ideal seria não chegar. O ideal seria não chegar nem no estágio de osteoporose, né? Ali parar no máximo na osteopenia, vamos dizer assim. Sim. Então esse seria Que o é ideal. a osteopenia e que é a osteoporose? A osteopenia é o estágio inicial da osteoporose, Sim. vamos dizer assim. Então, quando a gente faz a Quando densitometria eu estou na óssea, fase de trocar de médico. não gosto a osteopenia desse começa nome. a piorar um pouco o resultado do exame, aí é hora de trocar de médico. Não troca de médico, não continua é o tratamento. É que eu brinco assim com frequência, mas lamentavelmente é o que acontece sempre. E o mesmo problema que a gente tem aí, que o Dr. Lima falou sobre políticas públicas, problema das mulheres, a gente observa hoje em dia, porque o envelhecimento tem aumentado. A população acima de 60 anos hoje representa aí quase 11% da população total. Tem uma expectativa para 2050 isso chegar a quase 30%. Então, ou seja, o número de pessoas idosas na população geral vai aumentar muito. Então, o risco de queda é maior, a chance de ter algum tipo de complicação em decorrência da artrose da osteoporose é muito maior. O custo para poder tratar essas pessoas, esses pacientes que acabam tendo uma fratura, muitas vezes andando na calçada, é altíssimo, então a gente precisa estar preparado para isso. As nossas calçadas, então, são péssimas. Elas ajudam muito esse diagnóstico que o senhor se referiu. Ajudam muito o ortopedista para poder... Doutor Lima, calçadas são terríveis, favoráveis né? a Esse é isso. um dos problemas, né, que a gente tem na cidade de São Paulo. Né?
Mas, João, eu vou anunciar uma coisa importante. Em março, a gente vai fazer, dia 28 de março, já está reservado, nós vamos fazer um treinamento para o doutor Arnaldo Sala, aprovou, que ele é o coordenador da atenção básica, que a gente possa fazer em todas as unidades básicas do Estado um grupo de sala de espera que vai chamar Oficina dos Sentimentos. Esse nome é bem português, né? Oficina dos Sentimentos, mas não fui eu que dei, foi a PUC que deu. Oficina dos Sentimentos. E nessa oficina nós vamos trabalhar com as mulheres a questão do sentimento da menopausa, do sentimento em todas as fases e principalmente do sentimento necessário para a prevenção. Então, eu acho, por isso que a minha pergunta tão importante, meu convite tão importante para o Lima, e depois acho que nós temos que pensar na mulher antes da menopausa, para que ela possa se alimentar. E também o homem, porque o homem esqueceu que ele tem osteopenia, né? Ele nunca tem osteopenia, né? Nem osteoporose, né? Tratar o homem é mais difícil, realmente. Tá? E as mulheres, a incidência acaba aumentando porque até mesmo o diagnóstico hoje em dia está muito mais fácil e mais rápido. Então, a gente observa... Nós temos tudo, né? Nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos tudo, só precisamos fazer, né? Exato. Doutor Nantes, implantes dentários. São 2.200.000 implantes que acontecem anualmente no país. Esse número é correto? É uma estimativa. Eu tenho muita preocupação quando cito números, porque o Brasil tem realidades muito distintas, né? Então, quando vejo 2.200.000 implantes dentários anualmente no país, eu faço a minha prevenção aqui com relação... Essa é uma avaliação, um número da ABIMO, né? Então, é uma estimativa. E esse é um número real entre as empresas ditas oficiais. Um dos problemas são empresas que não têm registro ou as normas corretas e podem vender implantes, e aí talvez eles não tenham sido aferidos pela ABIMO. Implantes com produtos piratas? Pirata nesse caso tem algumas conotações. Eu acho que para o paciente, pirata para ele a preocupação é qualidade. Em termos de empresa, você pode pensar que um produto sem nota ou alguma coisa assim também é uma concorrência desleal. Mas preocupado com os pacientes em si, a falta de registro, a falta de verificação, de vigilância sanitária e tudo isso pode pôr em risco a saúde do paciente mediante um produto de má qualidade. E é incrível, só fazendo uma parte, como as áreas se interrelacionam. Então, a gente tem um cardiologista aqui, e na realidade da implantodontia, a gente se depara com pacientes de mais idade, então problemas cardíacos são comuns, e uma série de dúvidas, e eu entro em contato muito com cardiologistas. Por outro lado, ortopedistas, a gente está falando de osteoporose, existem alguns medicamentos ligados à osteoporose que se relacionam diretamente ao sucesso ou insucesso da implantodontia. E a mandíbula, né, também pode ter osteoporose. Né? Exato. Então, assim, eu acho interessante a inter-relação, apesar de parecer que um dentista, um ortopedista, um médico, mas quando a gente fala em saúde, eu acho que a intenção é justamente essa, poder agregar todos num bem maior que a qualidade de vida da pessoa. Vou fazer uma pergunta que pode parecer um absurdo, mas o brasileiro se preocupa hoje com seus dentes como deveria realmente se preocupar? Eu acho que cada vez mais. Eu acho que a preocupação com os dentes tem duas vertentes principais, uma é estética e a outra é função. Isso está mudando muito, mas, via de regra, a gente tinha os homens procurando mais função e as mulheres procurando mais estética. Não era incomum eu ouvir de um homem, importante é que consiga comer picanha. E não era incomum eu ouvir de uma mulher assim, eu não preciso nem conseguir comer. Na contramão do que o doutor Lima falou, né? Temos que evitar os gordurosos. Nós vamos fazer uma parceria. Mas hoje não. Hoje eu acho que as pessoas estão cada vez... Senhor, se eu conseguir comer a picanha, está de bom tamanho. Então assim, eu acho assim, havia uma preocupação maior com função para homens e de estética para mulheres. Hoje não. Assim como os males da vida moderna trouxeram a mulher para os problemas masculinos, eu acho que a realidade da estética trouxe o homem para as preocupações ditas femininas. Então, hoje a gente tem muitos casos de reabilitações com única intenção estética, feitas em homens e em mulheres. Doutora Albertina, quando a gente estava aqui apresentando os participantes, e o doutor Nantes, cirurgião dentista,
e o assunto sobre produtos piratas, a senhora disse, eu vou revelar aqui algo que números que eu tenho, problemas que eu... Eu acho que é muito importante porque o implante custa caro, mas muitas mulheres e quantas pessoas na periferia foram seduzidas por propaganda enganosa e que pagaram os seus produtos e que, de repente, essas clínicas faliram. Então, eu acho que eu queria, sim, que fosse falado um alerta, porque eu conheço da periferia muitas mulheres, principalmente, que, iludidas, investiram tanto dos seus sonhos e que o tratamento ficou pela metade ou nem foi completado. Mas eu tenho pacientes de altíssimo nível que puseram implantes e, no primeiro mês, foram comer nem uma picanha, mas, às vezes, um chocolate e o dente quebrou. Então, eu queria repensar com vocês, com você principalmente, o que a gente pode, Luiz, alertar essa mulher ou esse homem para não ser vítima da propaganda enganosa, né? Nesse momento, assim como vocês, colegas, nós da área da saúde, prestadores de serviço, é muito difícil, nós trabalhamos muito com indicação. Então, nessa hora, é pesquisar um pouco sobre o profissional que está lhe atendendo, pensar muito mais numa pessoa do que no nome de uma clínica em si, e confiar naquele profissional, tentar, assim como médicos, verificar qual é os indicativos desse profissional, qual a especialização que ele tem, procurar, muitas vezes na internet ou por amigos, ter informações sobre isso, porque é uma relação estabelecida absolutamente de confiança. Então é muito difícil mensurar a qualidade... Mas os canais de comunicação hoje facilitam essa pesquisa. Exatamente. Antigamente era praticamente impossível você descobrir a qualidade de um profissional a não ser indo nele. Mas se eu vou procurar o Dr. Luiz Nantes, como eu faço? Então, para ter esse... Eu não faço propaganda na TV, nem no rádio. Não, eu entendo e o senhor nem deve fazer propaganda, tal. O intuito do programa não é esse. Mas como eu chego até o senhor? É isso que eu quero saber. Sim, se o senhor diz que tem canais que facilitem, o senhor é competente, é respeitado, mas como eu identifico isso? Entendeu? Tem algum lugar que eu possa procurar, alguma associação? É isso que eu quero entender. Eu acho que eu entendi perfeitamente. Acho que no caso de cirurgia plástica, por exemplo, tem uma associação bem representada e que facilita. Na nossa área odontológica, eu acho que requerer uma especialização do profissional, que ele tenha feito cursos nessa área, que ele tenha reconhecidamente trabalhos nessa área, pode ser um bom começo. Mas nós não temos um site de referência ou algo que possa validar a qualidade ou pelo menos a inscrição desse profissional. Talvez no CRO para conseguir... CRO seria o caminho mais fácil. Provavelmente. Ok. Doutor Letísio, como toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio conosco no Gente que Fala. Boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zé Copé. Como é que você está? Tudo em ordem? Está tudo bem. Um assunto, para nós, delicado, né? Mas os homens têm procurado mais o cirurgião plástico para melhorar a aparência, né? O doutor Letísio, primeiro, melhorar a aparência nos homens, né? Nem sempre, no meu caso, tem jeito, mas... Quais são as cirurgias mais procuradas, doutor Letísio? Olha, Jacopé, são várias, viu? Várias cirurgias são procuradas por homem. E essa procura tem aumentado mais, assim, vamos dizer, nos últimos tempos, devido à própria libertação, entre aspas, a própria quebra desses preconceitos, dizendo que homem faz isso, homem que é homem não faz aquilo. Isso caiu bastante por terra, Zancopé. Existem algumas cirurgias que você fala assim do homem, por exemplo, a ginecomastia. Ginecomastia é mama em homem. Isso já comete o homem na adolescência. E é muito ruim, dá complexo. Os pacientes ficam muito complexados com aquela aparência de mama feminina. Não tira a camiseta em churrasco, não gosta de piscina, é complicado. Você tem orelha em abano em homem, que já começa em primeira infância, né? Que a criança já começa a frequentar as escolinhas maternais,
e já começa, a idade já está caindo de 6 anos para 5. Quando chega na adolescência, você tem aquele nariz muito grande, a criança, o jovem, ele passa pela fase do espigão, então ele cresce como um todo, às vezes com aquele nariz feio. Há um tempo atrás o pessoal chegava, nossa, sabe, eu não respiro direito, então já que eu vou fazer uma cirurgia para melhorar a minha respiração, será que não poderia dar uma acertada por fora? Isso está caindo tudo, Zancopé. Agora é comum o jovem já chegar para a gente e falar, olha, meu nariz é feio, eu gostaria de arrumar e aproveitar e melhorar a minha respiração. Aí você vai evoluindo. Aí o homem de 30, 35 anos começa a ter bolsas palpebrais e fica com aquele aspecto de cansaço, aquele aspecto de, parece que bebeu no final de semana, não está legal na segunda. Não, isso é genético. Então você começa a tirar as bolsas palpebrais, aquela pele que começa a cair por cima, aquele pneuzinho que começa a incomodar, aquela barriguinha que é gordurosa, que não é aquela distensão, entre aspas, desculpa a expressão, não é aquela barriguinha de chope, né? De sedentarismo, é uma barriguinha genética, que você faz uma lipoaspiração, você melhora muito isso. E finalizando, Zancopé, como as outras coisas, hoje bariátrica em homem, fica aquela pele muito exuberante no abdômen, em outros locais. E a cirurgia facial, o homem hoje ele quer ter uma aparência melhor. É o que você falou no mercado de trabalho, ele chega no mercado de trabalho, está com seus 50, 55 anos, porém geneticamente ele tem bolsa, pele sobrando na pálpebra superior, uma papadinha. Então ele quer dar uma melhorada porque o mercado exige, porque como o egípcio falava, o belo é melhor. Então, às vezes, por preconceito de uma bolsa gordurosa, de uma pele sobrando, da sensação que o cara está cansado e então não está apto para o trabalho como ele deveria estar. É preconceito, mas hoje em dia isso está caindo. Então, os homens realmente estão buscando para, como você disse, uma melhor aparência realmente. E é uma busca muito interessante e deve ser feita. Eu apoio, não porque eu sou cirurgião plástico, mas eu sou homem também. Então, o mercado exige, hoje em dia a aparência exige. Deve correr atrás, deve ir, faça mesmo. Doutor Letício, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos. Gente que Fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar
para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Toda quarta-feira a gente dedica à área da saúde. Conosco hoje o doutor Lima, cardiologista, cirurgião, é isso? Corrija. Isso, cirurgião cardiovascular. Cirurgião cardiovascular. Eu preciso de ajuda sempre, então troco de médico. Cirurgião dentista, doutor Luiz Nantes, o ortopedista, doutor João Paulo Bergamaschi, a ginecologista obstetra, doutora Albertina Duarte, que se dedica à área da saúde. Ela consegue fazer o Estado, né, se mobilizar para efetivamente fazer valer as políticas públicas. Mas, doutora Albertina, é assunto do momento, microcefalia, registros altíssimos de casos suspeitos, mas a realidade não fica apenas nos casos suspeitos. Eu estou estudando, né, porque realmente eu sei que uma fala minha na mídia vai ser muito importante e muito forte, porque muitas pessoas ouvem, principalmente Zancopé. Eu tenho muito cuidado quando falo sobre casos. Mas, veja bem, eu acho que é preciso ter uma história dessas mulheres. Em primeiro lugar, microcefalia é também por toxoplasmose, é também por sífilis, é também por citomegalovírus. E claro, hoje nós temos essa nova ideia de Zika. Porém, a minha pergunta é: essas mulheres do Nordeste fizeram teste de toxoplasmose, fizeram teste de sífilis, fizeram teste de citomegalovírus? Isso está
no pré-natal, quando é que essas mulheres começaram o pré-natal? Então, fica muito superficial falar de Zika. Eu acho que Zika nós temos que ter uma prevenção específica. Aliás, porque São Paulo, o Dr. Marcos Bolo já disse que não é uma notificação do dia a dia, então nós temos um aumento e de poucos casos. Mas eu tenho certeza que no pré-natal de São Paulo nós fazemos toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus. Então, veja, é importante que se discuta com concretude e não simplesmente colocar um mosquito. Se for mosquito, nós temos que ter uma ação nacional de prevenção do mosquito Aedes aegypti. Porque, veja, se nós tivermos a febre amarela, né, há 100 anos, do Rio de Janeiro, sendo erradicada, como é que nós não conseguimos dar conta de um mosquito? E outra coisa, a prevenção, como foi feita? 12ª semana, a paciente tinha que ter feito ultrassom. Fez? Não fez. 20ª semana fez? Não fez. Então, é preciso, quando é que essa mulher começou o pré-natal, que exames ela fez, se ela fez ultrassom na 12ª ou na 20ª, e se ela foi informada. E o que eu estou mais preocupada é a prevenção antes das que vêm agora e as depois. Porque o que faz com essas mulheres que têm um filho microcéfalo? Eu vi que até os 3 anos vai ser acompanhada. Não, é até os 3 horas antes de morrer, porque essa criança vai precisar de cuidados o tempo todo. Como é que essa mulher está assistida? Veja uma mulher que recebe um diagnóstico, eu tenho um filho com a cabeça pequena, o coração dela fica como? Então, eu acho que é preciso uma atitude nacional. Nós temos um programa Rede Cegonha, eu quero saber o que exames foram feitos no pré-natal no Brasil, por esses exames. Tem um protocolo de prevenção. Não precisa inventar nada. Pré-natal, exames isso. Essa mulher tem HIV, essa mulher tem alguma doença, ela foi vacinada recentemente por alguma vacina? Qual é a cavidade, qual é a confiabilidade da vacina que ela recebeu? Quer dizer, então, é preciso, como é a alimentação, como é que ela está? Culpar o mosquito, com certeza, tomara que seja só esse mosquito, porque nós trabalhamos com esse mosquito. Não vamos trabalhar. Veja, nós tivemos Mariana, nós tivemos a tragédia da lama e agora a tragédia da Zika. E não é falar, mulher não engravida. É, mulher, vamos ver o que aconteceu com você. Doutor Lima, nós falamos do final do ano, mas esse período de férias incentiva também aqueles atletas de finais de semana. Agora, então, estou de férias, é uma maravilha. Exercício semana toda. Você está mais magro, João Copé, está mais magro. São teus olhos, porque a balança... Não. Contradiz. Não, eu senti aqui, ó. Eu estou comprando roupa mais larga, doutora. Mas, doutor Lima, nós atletas de final de semana, deixa eu começar assim. Qual é a recomendação? Nossa. Isso é muito comum. Isso é muito comum, principalmente agora nessa época do ano, nos meses que antecedem o verão, as pessoas... Segunda-feira eu começo. Ou pelo verão, ou porque às vezes passam por um susto, ou tem algum familiar, ou um amigo, um colega de profissão com alguma manifestação, com alguma doença cardiovascular, então eles resolvem, de um dia para o outro, eu vou ter uma vida saudável. E começam a praticar atividade física sem passar por um cardiologista. Só naquele dia, naquele dia. Então, ele se impõe um risco brutal, porque ele ficou muitas vezes 30, 40 anos sem visitar o médico, adquiriu durante Foi no pediatra. Período, só no pediatra. Lógico. Você não acredita nessas coisas. Vocês não acreditam. Lamentavelmente, a doutora Albertina descreve um quadro, né, sobre exames e tal, mas não precisa ir no interior, lá no Nordeste, vai no interior do estado de São Paulo para ver se essa relação de exames que ela passou é cumprida. Vai no interior do Mato Grosso, vai no interior de Minas Gerais para ver se esse protocolo que ela descreve aqui é cumprido. E uma coisa que a gente fala, o sífilis está aumentando no Brasil inteiro. E eu descobri uma coisa importante, que o sal para fazer o bezetacil não está sendo importado, porque tem uma briga entre a Índia e a China. Então, a Anvisa não autorizou. Então, muitos antibióticos não têm o sal. Então, eu descobri também isso. Então, tem muita coisa difícil, não é verdade? Muito interesse econômico em torno da área da saúde, né, que é uma indústria extremamente forte. Agora, retomando um pouco o nosso tema, é muito difícil você mudar hábitos adquiridos da pessoa. Então, você falar para uma pessoa que é assintomática, com 40 anos, 45, que ela tem que passar por um médico,
A primeira resposta que ela te diz, mas eu não sinto absolutamente nada. Mas é exatamente para isso, para que você continue não sentindo nada. E o fato de você não sentir não significa que você não tenha nenhuma doença já instalada. Você só não teve o diagnóstico ainda. Então, isso é fundamental. Para as pessoas, se elas forem começar a fazer atividade física, e elas devem fazer, pelo menos 3 vezes por semana, por 1 hora, pelo menos. 3 vezes por semana? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Para proteger o coração. Não é fácil, mas esse é o ideal. Ela está fazendo os cálculos. Ela está tentando colocar na agenda dela. Sim, sim. De madrugada. Mas isso é extremamente importante. Então, o que a gente fala para as pessoas que é fundamental para que ela possa ter qualidade de vida, principalmente na melhor idade, que ela chegue aos 60, aos 70, melhor aos 80 idade é 30 com anos, qualidade. doutor. Não posso deixar passar isso. Melhor idade é 30 anos. Ou não? Eu digo que é aos 40. Bom. É para enganar as pessoas, né? É que eles estão jovens, eles estão na faixa que eu Ainda disse, estão aqui dos nessa 30 faixa, anos. aproveitando os 30. Bom, então, Ele também, né? sim. Eu já passei Só dos nós 30. dois que saímos. Eu também. Ah, mentiroso. Então, é fundamental que as pessoas tenham esse cuidado. Ou seja, Sim. não comece a fazer atividade física sem passar por um cardiologista. Acho que é importante, porque faz tem uma muita consulta. gente pedindo atestado até muito para ir comum. até para ir na academia. O que é lamentável, as academias agora não são obrigadas mais a exigir um exame. É lamentável isso. Eu não sabia. Foi abolido aí a exigência do exame médico para que se frequente. Já que não se conseguia fiscalizar, então tira é próprio do Brasil. Né? Mas essas academias maiores que trabalham uma seriedade maior, elas acabam obrigando por iniciativa própria. Por iniciativa própria. Eu talvez por interesse de alguém aprovem uma lei para colocar um as boas desfibrilador nas práticas foram academias. todas eliminadas, né? As boas práticas. Mas é lamentável. E esse risco do atleta de final de semana, risco ortopédico também é altíssimo, né? Sim. A seriedade das lesões ortopédicas talvez sejam menos complexas, né? Porque um risco cardiológico aí, uma morte súbita pode... E no turismo, né? E quem viaja, né? Que resolve fazer esportes radicais ou experimentar coisas que nunca experimentou. Mas, doutor Bergamaschi, essa estatística praticamente não existe. Existe dos problemas, né, cardiológicos com relação a esses atletas de final de semana. Mas as contusões, ou colocar dessa forma, não existe uma estatística. Eu não faço nada, de repente fui jogar um futebol de fim de semana e me lesionei. É difícil notificar, porque muitas vezes o atleta, o indivíduo vai, tem uma torção no tornozelo, fica 1, 2 semanas parado e acaba, na verdade, não procurando um especialista, ninguém fica sabendo. Então, essa notificação acaba sendo difícil mesmo. Mas o índice de lesões é altíssimo, altíssimo. Eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui hoje para falar sobre casas que têm idosos e a necessidade de adaptações especiais para a convivência com esses idosos no caso de segurança. É uma curiosidade. A própria literatura mundial ela alerta em relação a essas casas porque a incidência de lesões, de fraturas, de quedas ou alguma outra lesão nos pacientes idosos, na população idosa, é maior naquela população que está inserida em alguma casa de repouso ou alguma instituição especializada para idoso do que aquele... Na própria residência. Na própria residência. Tá? Isso, a grande maioria dos trabalhos já falam isso de uma forma assim, bastante concreta. Tá? Talvez pelo fato daquela pessoa que está numa instituição... para o paciente idoso, talvez ele seja um pouco mais debilitado. Talvez eu chego lá, já entrego o idoso lá e já transfiro o problema. Conhece não é menos também, né? E às vezes não é nem falta de cuidado da instituição, Sim. porque a gente também acaba visitando muitas casas de repousos aí, mas tem umas que são excelentes, umas que funcionam. Em casa, especificamente na residência, existe algum cuidado especial com relação a banheiro, corrimão, alguma coisa assim? A residência precisa estar toda adaptada, inteira adaptada, porque se essa pessoa ela sofre algum tipo de queda, o risco de ter algum tipo de lesão mais grave é alta. E os tapetes, então, né? Tapete, não pode ter tapete terríveis. nenhum, mesa de centro, evitar ao máximo. Tá? Qualquer tipo de objeto que possa causar um escorregão ou uma queda, isso deve ser assim, evitado ao máximo. E aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de deambulação, de locomoção,
usar os corrimões, né? Uma coisa, eu acabei de ter uma paciente minha que vai ser operada até, na verdade, o banheiro, né? Porque fica aquele água ali do box e o tapetinho do banheiro, tem uns tapetes especiais que são de aderência, porque muita paciente minha já caiu quando saiu do chuveiro e entrou. Aquela aguinha que fica ali, escorrega. Né? E cai mesmo. Cai e fratura o fêmur. Isso não é nem 2 casos, isso é a maioria dos casos. E os que moram sozinhos devem ser um risco ainda maior, né? Porque se não tem ninguém ali... na verdade, o risco é mais pela independência que a pessoa tem. Não que ela acha que tem, mas que realmente ela tem. A dificuldade de morar sozinho, às vezes, é pelo socorro, né? Pela ajuda. Perfeito. Às vezes, a gente já viu casos aí em serviços públicos que a pessoa fica um dia, às vezes, deitada, esperando alguém chegar, porque não consegue levantar. Então, isso é triste, né? Dr. Luiz Nandes, existe uma idade certa para começar o tratamento dos dentes? Não. Na verdade, assim que a criança nasce, os cuidados... na verdade, algumas vertentes já falam até nos cuidados que a gestante tem que ter durante a gravidez. Mas assim que nasce, logo no primeiro ano, é sempre interessante, já que nós estamos falando de prevenção, é no primeiro ano que a criança vai aprender os cuidados com prevenção, é no primeiro ano ou no segundo que ela vai correr mais riscos de acidente, porque está aprendendo a andar. Aí a primeira visita no dentista é muito importante que seja feita num momento onde ele não tem dor, onde não tem desconforto, para que a criança possa conhecer o ambiente, entender como funciona, onde o profissional vai muito mais se preocupar com a anamnese, fazer as perguntas, mostrar para essa criança como funciona, para que ela tenha uma boa experiência. Evitar levar o paciente, a criança, quando ela tem dor, onde provavelmente ela vai precisar de uma intervenção e essa primeira experiência não vai ser agradável com o dentista. Deixa eu aproveitar esse finalzinho de gente que fala. Doutor Lima, o senhor, como cardiologista, tem um número preocupante sobre transplantes. Esse número se reduziu neste ano, por quê? Eu, além da atividade assistencial, coordeno a Comissão de Remoção de Órgãos da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Infelizmente, esse ano, em especial no primeiro semestre, o número de doações caiu muito e o número de transplantes realizados também. O que é uma vergonha, porque o Brasil tem hoje o maior programa público de transplantes do mundo. Os Estados Unidos fazem cerca de 25 mil transplantes de órgãos sólidos, nós fazemos 23 mil, 24 mil. A França faz apenas 12 mil. Então, as pessoas não sabem disso. E o principal componente disso é informação, porque a principal causa hoje, para que nós não tenhamos um doador efetivo, é a recusa familiar. Ela está, em média, ao redor de 40%. A recusa? Recusa dos familiares. Sim. Quando tem algum familiar, um ente querido em diagnóstico de morte cerebral, que é irreversível, ela se recusa a doar os órgãos e, na maioria das vezes, é por falta de informação. Não é que a pessoa se recuse porque ela não quer doar, mas ela tem uma série de receios e de medos que são justificáveis. Então, é fundamental que nós levemos a informação de forma com que as pessoas compreendam, porque é um assunto extremamente técnico, específico, e que pega as pessoas num momento extremamente delicado. Então, é fundamental que as pessoas comentem sobre esse tema, não nesse momento, mas antes, em vida. Se manifestem, se declarem, aqueles que assim desejarem, serem doadores de órgãos, e na eventualidade de uma situação como essa, elas poderem permitir que um parente seu doe os órgãos ou um parente que possa autorizar a doação dos órgãos dela. Para isso, nós criamos um projeto que eu chamei de Setembro Verde, que, graças a Deus, esse ano cobriu o país todo de verde, uma série de monumentos verdes, porque verde é a cor internacional da doação de órgãos, né? Nós temos o laço verde, e setembro é o mês em que nós temos o Dia Internacional da Doação de Órgãos, que é 27 de setembro, e a Semana da Doação de Órgãos. Então, nós criamos aí uma série de eventos para tentar fazer com que esse assunto ele seja perene, como Outubro Rosa, entre no calendário das pessoas do dia a dia, na rotina, na agenda das pessoas, para que elas passem a comentar isso com um pouco mais de naturalidade e que a gente consiga reverter os números desse ano que foram muito ruins. Doutor Lima, tem uma forma de entrar em contato com o senhor, um site? Tem, o site é limacor.com.br. Lá elas vão encontrar todas as mídias. Se elas digitarem Doutor Lima, doutor por extenso,
elas vão encontrar todas as mídias sociais, algumas que eu nem sei para que servem, mas as meninas sabem para que servem. Agradeço a tua gentileza Quantas de mídias? ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutor João Paulo Bergamaschi, alguma forma de localizá-lo? Temos Que o não site seja também, depois de um acidente. joãobergamaschi.com.br, Sim. e tem todos os contatos lá. E estamos sempre à disposição aí para qualquer dúvida da população geral. É só entrar em contato ou mandar um e-mail que a gente responde de imediato. Agradeço a tua gentileza de ter Obrigado pelo participado. convite. Doutor Luiz Dante, tem uma forma de localizá-lo? Eu sou consultor da SIM, então no site da simimplante.com.br pode... Sim, é S-I-N. S-I-N. E só para finalizar, um alerta para os pacientes. Quando for ao seu dentista, exija qualidade nos produtos. A qualidade final é tão importante quanto a qualidade do profissional. Grato por ter vindo ao Gente que Eu que Fala. agradeço Doutora o convite. Albertina, agradeço a tua gentileza sempre, sempre. Eu estou muito feliz, a gente está construindo o portal, o site da coordenadoria, eu traria rápido, enquanto isso não há, o telefone, ainda estou no telefone, 011 3017 2017, nós já temos o portal Casa do Adolescente, que nós temos 30 casas do adolescente no estado, é este livro que a gente vai dar, já acabou, nós temos 5.000, e onde estão todas as experiências do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo ganhou vários prêmios da Organização Pan-Americana de Saúde pela atenção à saúde do adolescente, onde várias casas têm a saúde dental, a saúde dentária, a saúde bucal. Porque uma das coisas que a gente não lembra é que nós temos endocardite, né? Por questões da boca, né? E, na verdade, a osteoporose que também pode dar na gengiva. Então, eu estou muito feliz de estar agora, né, realmente, na Coordenadora de Políticas Públicas. Quero pensar numa menstruação cultural, todo mês ter uma cultura... Muito bom. Hemorragia de informação. Hemorragia cultural. E quero pensar numa menstruação esportiva. Uma vez por mês, ter várias cidades fazendo atividades esportivas, que seriam informações para aqui todo dia. Então, essa é a minha proposta, e fica esse ano aí. Zancopé, muito obrigada pelo carinho, e eu quero voltar em março, né? Será um prazer. E estou de olho em vocês para pensar na questão da osteoporose e da saúde bucal. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.